De hoje vamos falar sobre função composta. Trata-se de um tema em que eu tenho vindo ao longo dos anos a mudar um bocadinho a abordagem da forma como explico. No entanto, continuo a sentir sempre alguma dificuldade por parte dos alunos relativamente em relação ao domínio e ao contradomínio da função composta. Apesar de conseguirem fazer cálculos com a função, muitas vezes, quando chega a esta pergunta, há sempre muita dificuldade em perceber o que fazer. Claro que nós temos uma fórmula para o cálculo do domínio, no entanto, para os alunos que estão agora a iniciar este tema e que ainda estão com alguma dificuldade em utilizar a fórmula correspondente ao domínio da função composta, vou deixar aqui uma abordagem um bocadinho mais prática e que também vocês de certeza que vão encontrar nos vossos manuais. Este exercício está numa das fichas presentes no site do Mata Online, não é o exercício original, portanto foi retirado apenas com o propósito de ajudar a perceber esta matéria. Portanto, neste exercício, e aqui é importante, se ainda não fizeste essa revisão, voltar a relembrar o que é o domínio, contradomínio, conjunto de chegada e conjunto de partida de uma função. E saber que quando nós utilizamos uma notação tal como aqui é apresentada, por exemplo, ou seja, quando eu escrevo que G é definido de A em Z, isto representa o conjunto A é o conjunto de partida, que também sabemos que é o equivalente ao domínio desta função, mas Z representa o conjunto de chegada, não é o contradomínio da função G, visto que o contradomínio corresponde à correspondência feita dos elementos do conjunto de partida diretamente nos elementos do conjunto de chegada. Portanto, então significa que podemos ter um conjunto de chegada maior do que o contradomínio. Então significa que neste caso isto vai servir como conjunto de partida da função G e no caso da função H o seu conjunto de partida vai ser o B. Ora bem, quando nós vamos calcular o domínio da função composta, e neste caso nós queremos calcular o domínio da G composta com H, e que também nós lemos, ou seja, este símbolo, vocês também podem, ou seja, a leitura disto é o mesmo que dizer G após H, e esta leitura é muito útil porque eu penso que é mais compreensível, dado que nós estamos a associar que nós vamos fazer a G após a H. Então, para identificar o domínio, o que é que eu sugiro? Que vocês façam 3 diagramas, em que nós vamos utilizar diagramas de setas para fazer aqui a correspondência. Ou seja, nós vamos colocar aqui um primeiro... vou então tentar aqui usar alguma ferramenta para ficar aqui um bocadinho mais direitinho, ok, muito melhor. E nós começamos por, vamos desenhar aqui estes 3 diagramas que nos vão ajudar então a fazer o domínio. Ok, e como é que vamos fazer isto? Então nós vamos começar, portanto, é G após H, portanto, então significa que H será a nossa primeira função a ser colocada aqui, e aqui a nossa primeira função tem como conjunto de partida o conjunto B. Então é aqui que nós vamos colocar o B. E o B tem como elementos o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Agora, para fazer a correspondência de acordo com a função h, nós vamos ter que utilizar a expressão algébrica da função h para saber como é que fazemos esta correspondência. Ou seja, como a função h de x é 1 menos x, então significa que para saber a correspondência teríamos de fazer o h de menos 4, portanto fica igual a 5. O h de menos 3 vai ficar igual a 4. O h em menos 2 fica 3. O h em menos 1 fica igual a 2. E aqui também o h em 0 e por último o h de 1. E estes resultados vão nos servir para nós conseguirmos fazer a correspondência aqui para o conjunto do meio. Portanto, eu vou colocar aqui os valores exatamente a ordem que nos deu, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. E agora nós vamos fazer aqui umas setinhas para fazer a correspondência. Portanto, então vamos ter que o menos 4 a ligar ao 5, depois o menos 3 a ligar ao 4,
o menos 2 a ligar ao 3, o menos 1 a ligar ao 2, o 0 a fazer aqui correspondência com o 1 e, por último, correspondência pelo 0. Portanto, significa que nós obtivemos aqui a correspondência com base no gráfico da função h. Agora, o que acontece é que nós queremos agora aplicar a função g após ter aplicado a função h. E reparem que o conjunto de partida da função a, portanto, que será aqui a nossa segunda função, é o conjunto a. E o conjunto a, ele é que está aqui, é constituído pelo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E como nós vamos ter que fazer a correspondência a partir deste conjunto do meio, então significa que nós só vamos utilizar os elementos que estão no conjunto A, ok? Porque é o conjunto de partida do G, mas que esteja também em comum aqui no gráfico, neste diagrama do meio. Portanto, o menos 2 não está, o menos 1 não está, mas está o 0, o 1 e o 2. Então significa que o 0, o 1 e o 2 vão servir, portanto, ou seja, eu preciso que aconteça duas coisas, ou seja, eu preciso que as imagens da função h passem a ser os objetos da função g, mas esses objetos têm que ter em consideração o conjunto de partida que já estava a ser definido para a função g. Ou seja, neste caso, é só o 0, o 1 e o 2. Então, sendo assim, nós agora vamos utilizar a expressão da função g, que é menos x ao quadrado, e então para fazermos aqui a correspondência, portanto, se g de x é menos x ao quadrado, então fazemos o g de 2, que é menos 2 ao quadrado, que é menos 4, g de 1, que é menos 1 ao quadrado, que é menos 1, e o g de 0, que é menos 0 ao quadrado, ou seja, dá 0. E, portanto, deste lado, nós vamos colocar aqui estes três resultados, menos 4, menos 1 e 0, e vamos estabelecer aqui esta última correspondência. Portanto, significa que eu vou, então, fazer aqui a correspondência através de setas. Não era isto que eu queria. Portanto, o 2 vai ligar ao menos 4, depois o 1 vai ligar ao menos 1, e o 0 vai ligar ao 0. Isto foi já por intermédio da função g. O que significa que daqui para aqui temos o g composta com h. Não se esqueçam que é g após h. Portanto, então tem que estar por esta ordem. Se eu puser ao contrário, seria h após a g. Então, primeiro era h e só depois era h. Então, esta correspondência vai-me ajudar, porquê? Agora, reparem que o meu contradomínio, portanto, que foi o que cheguei, ou o que fiz aqui na ligação no final da função composta, é o que está definido aqui neste conjunto, ou seja, é o menos 4 e o menos 1 e o 0, mas atenção que o domínio não é este aqui do meio. O domínio corresponde onde nós começamos. Então significa que aqui só me interessa o que foi feito, as correspondências desde a h passando para a q. Portanto, só me interessa o menos 1, o 0 e o 1, que depois foi dar o menos 4, o menos 1 e o 0. E, portanto, então, o meu domínio da função composta começa com o menos 1, 0 e 1, visto que as outras não tiveram depois ligação à função g. Portanto, o cálculo do domínio e o contradomínio, especialmente quando nós estamos a trabalhar para já com conjuntos em que o domínio e o contradomínio não são em forma de intervalo, esta abordagem poderá ser útil para nós começarmos a refletir o que é função composta. Agora, já aproveitando que já temos aqui, este seria a minha resposta já agora à 12.1 e esta era a minha resposta à 12.2, posso utilizar este diagrama para descobrir então que a g composta com h no 0, ok, deu aqui no final menos 1, e que a g composta com h em menos 1 está ligado no final ao menos 4. Portanto, não se esqueçam que este conjunto do meio é apenas um passo intermédio. Portanto, nós o que nos interessa fazer é a correspondência entre este, que é o nosso, onde vai estar o nosso domínio, e este, que é onde vai estar o nosso contradomínio. Depois, peço aqui mais duas compostas que já não vai ser vista através deste diagrama. Portanto, ou seja, eu pedi o h composta com o h de 1, que no fundo é o h do h de 1, sendo que eu posso ir aqui ver que o h de 1 deu 1, e por sua vez, outra vez, o h de 1 seria 1. E na última, portanto, na linha C, portanto, este era o correspondente à linha C, linha D,
era fazer G composta com G no menos 1. Então, G composta com G em menos 1 era G de menos 1. O G de menos 1 não tinha chegado a calcular, portanto vou fazer aqui à parte. G de menos 1 era igual a menos 1 ao quadrado. Isto ao quadrado fica positivo, mas como tenho menos atrás, passaria a negativo. E depois voltávamos a dar menos 1. Ok, portanto, sendo assim, eu espero que este exercício possa ser útil para vocês começarem a trabalhar a questão do domínio e vemo-nos no próximo vídeo.